Bem, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês a solução detalhada do exemplo ilustrativo da unidade 7. Trata-se de um projeto de bovinocultura leiteira. Pretende-se instalar um sistema canalizado com sala ordenha e ainda construir um silo tipo trincheira. Bom, aqui temos os dados: número de vacas leiteiras em produção, o período que teremos confinamento, ou seja, que teremos suplemento de silagem, a ração diária que deverá ser fornecida e as restrições quanto à altura para a escavação do silo. Então, vamos determinar o número de unidades de ordenha, quantidade total de silagem, assumindo-se 20% de perdas durante o processo, o volume do silo, comprimento, a área da seção transversal, bem como as larguras do topo e da base do silo. No cálculo do volume será considerada uma densidade de 525 kg por metro cúbico. Bom, o primeiro item é relativamente fácil, como mostrado na sala de aula. Seria o número de vacas dividido o tempo da seção de ordenha e vezes o rendimento da unidade de ordenha, que está em torno de 5 vacas por hora, e o sistema de manejo no pasto estima aproximadamente 3 horas da seção de ordenha, dando como resultado 210 dividido 15 dá 14 unidades de ordenha. Passamos ao segundo, a quantidade total de silagem. Previamente calculamos a quantidade necessária, que seria o número de animais, vezes o número de dias, vezes a ração a ser fornecida diariamente, respectivamente 210, 120 e 16. Isso dá uma quantidade necessária de 403.200 kg. Essa quantidade deve ser acrescida de 20%, considerando-se as perdas que teremos durante o processo de silagem. Após esse incremento, dá como resultado uma quantidade total de 483.840 kg. Bem, esse é o segundo item. Passamos para o terceiro. O volume do silo, já temos a quantidade total e temos também a densidade. E a densidade permite relacionar a massa e o volume. Portanto, se conhecemos a quantidade total e a densidade, podemos calcular o volume necessário do silo. Então, aproximadamente 921,6 metros cúbicos. Esse seria o volume necessário do silo para nossas condições. Bom, esse é o item C. Passamos agora ao comprimento do silo. Para isso, consideramos que, no mínimo, diariamente deve ser cortada uma fatia de 15 centímetros para evitar a proliferação de bactérias, fungos, etc. Então, basta multiplicar esse valor de 0,15 metros ou 15 centímetros vezes o número de dias do período. Neste caso foram 120, portanto o silo deverá ter no mínimo 18 metros de comprimento. Bem, esse seria o item D, comprimento do silo, comprimento mínimo, com base nessa espessura da fatia diária, 18 metros. Área da seção transversal. Bom, lembrando que o silo tem uma seção transversal trapezoidal, cuja área seria essa daqui, a fórmula, a média da base do topo, vezes a altura. Bom, assim, no plano imaginário, podemos ver aqui a seção que ficaria aqui no silo. Baseado nisso, se sabemos o volume, dividimos pelo comprimento e podemos saber perfeitamente a área da seção transversal. Neste caso,
51,20 metros ao quadrado. Bem, essa seria a área da seção transversal. Passamos à largura do topo do silo, como foi apresentado na aula teórica. Aqui temos um coeficiente baseado na literatura que possibilita estabelecer a relação entre a largura do topo, a área da seção transversal e a altura que deverá ter o silo. Neste caso, com base nas restrições, fixamos a altura em 2,35 metros. A área foi determinada previamente, substituindo os valores correspondentes, determinamos 22,37 metros, aproximando 22,4 metros. E por fim, a largura da base do silo, B pequeno. Também fornecemos essa relação matemática na sala, baseada em deduções. Seria a subtração da base do topo, a largura do topo menos 0,5 vezes a altura. Bom, substituindo os valores correspondentes, obtemos como resultado 21,225 milésimos. Bom, arredondando para o imediato em duas casas decimais, para o imediato inferior, aproximamos a 21,20 metros. Bom, esse é o cálculo dos principais parâmetros do silo, já tem todas as dimensões. E, finalmente, vamos comentar alguns detalhes, como por exemplo, se por condições topográficas ou outras limitações as dimensões obtidas são muito elevadas, podemos avaliar a possibilidade de construir um número maior de silos com menores dimensões, desde que mantenha-se o volume necessário para garantir o armazenamento da quantidade requerida, a quantidade de silagem requerida. Neste caso, também recomendamos que os silos, se for dividir em vários silos, que o mais lógico que sejam do mesmo ou com as mesmas dimensões, visando padronizar o modelo, e isso com certeza ajudaria na otimização da mão de obra, a manutenção do silo. Bom, isso é tudo que eu tinha para vocês neste exemplo. Muito obrigado e até a próxima videoaula.